Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Caliendo, então, por essa oportunidade de todos nós termos esse local de fala aqui nesse evento, fruto de um semestre que foi tão produtivo, sobre a sua coordenação. Eu acho que eu posso falar em nome de todos aqui, meus colegas da nossa turma, quando eu digo que o senhor nos tirou da nossa zona de conforto e, com isso, fez com que a gente crescesse dentro de temas que já nos eram caros, mas que, de alguma forma, a gente passou a ver por outro ponto de vista. Então, muito obrigada mais uma vez por nos instigar a isso. Então, pessoal, eu vim tratar hoje aqui sobre o tema que o professor Caliendo referiu, que são os reflexos do consequencialismo decisório no direito tributário, e para isso eu trouxe de exemplo as decisões que ele comentou. Então, partindo da premissa que o direito não é uma ciência estática, é possível extrair que ele evolui com o tempo. Ele se altera à medida que se modificam também os anseios sociais, ele se modifica ao passo que a gente também precisa acompanhar as mudanças culturais que acontecem socialmente. Então, vamos lá. Numa sociedade em que constantemente ocorrem mudanças e que precisa ter respostas cada vez mais rápidas, o direito parece que está sempre um passo atrás, necessitando buscar esses mecanismos que auxiliem na busca por essa resposta mais rápida, uma resposta mais célere, mas também que respeite a duração razoável do processo. Que de forma de que seja previamente analisada, então, né, os efeitos prospectivos, de modo que possa passar a analisar um caso visando as consequências que podem decorrer daquela tomada de decisão, que podem derivar dessa análise, então, consequencialista. O problema de pesquisa aqui apresentado, portanto, é essa investigação da possibilidade de se aplicar um modelo de interpretação consequencialista, de modo que dentro das possibilidades de ação seja utilizada aquela que produz as melhores consequências reais, as melhores consequências legais, se assim se mostrar a mais adequada. A partir disso, então, inserindo no direito tributário, para dar um caráter mais prático à temática, eu trouxe os argumentos potencialmente consequencialistas utilizados no recurso extraordinário número 576-967 do Paraná. E eu digo potencialmente consequencialista porque ele não foi indicado como, de fato, consequencialista. Mas é algo que a gente percebe e é algo que a gente precisa começar a dar nome, né? Para a gente poder melhorar essa temática. Então, o recurso extraordinário, ele versa sobre o salário maternidade compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Foi um recurso interposto ainda em 2020, em face do TRF4, que entendeu pela constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Então, a decisão do STF foi por dar provimento ao recurso extraordinário para declarar essa inconstitucionalidade da incidência da contribuição sobre o salário maternidade prevista no artigo 28, parágrafo 2º da Lei 8212 de 91, e a parte final ainda do parágrafo 9º, a linha A. Assim, então, o argumento consequencialista de provimento do recurso extraordinário é que a exigência de contribuição previdenciária, para além de reflexos meramente jurídicos, também influenciam em situação de caráter social, vindo a prejudicar ainda mais o lugar da mulher no mercado de trabalho. Essa temática já foi tratada na ADI 1946 de 2003, em que o tribunal se manifestou no sentido de que, caso cobrada essa contribuição por parte do empregador, teria uma promoção da discriminação da mulher no mercado de trabalho, fator que a própria Constituição Federal tenta combater, então. Veja bem, o argumento já utilizado em 2003 segue no recurso ordinário de 2020, e esse é o argumento prognóstico. Admitir que recai uma incidência tributária somente sobre a contratação de funcionárias mulheres e mães seria tornar essa condição biológica por si só um fator de desequiparação em tratamento à relação dos homens, né? Tendo como consequência, então, o desestímulo da própria maternidade. Isso afeta de maneira grave o gênero feminino, vindo a ser discriminado no momento da própria contratação e do desenvolvimento da maternidade, né? Fato que vai ferir os direitos das mulheres, que é parte, sem dúvida, dos próprios direitos humanos. Então, feitas essas considerações, trouxe também para o debate a ADI 5422 do Distrito Federal. A ADI trata sobre a constitucionalidade da exação do imposto de renda sobre valores recebidos a título de pensão alimentícia ou alimentos. A ADI ela foi iniciada em 2015, proposta pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, tendo como finalidade a declaração da inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda, como eu falei, né, sobre os valores então percebidos a título de alimento ou pensão alimentícia,
a partir da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 7713 de 88 e dos artigos 5º e 54 do Decreto 3.000 de 99, sendo que esse último foi revogado, né? Esse último decreto foi revogado e foi substituído ainda pelo Decreto 9580 de 2018. Então, o conteúdo dos artigos do Decreto 3.000, né, vão se reproduzir no artigo 4º e 46 do novo decreto. Eu trouxe os antigos porque é o que estava na ADI em si, mas de qualquer forma é bom fazer essa ressalva de que eles foram alterados. O IBDFAN sustentou que há uma incompatibilidade dessa tributação com a matriz constitucional do imposto, porque exigir que o alimentado declare no imposto de renda o valor percebido em alimentos seria considerar que o percentual estipulado em juízo não seja de fato o percentual percebido pelo alimentado, tendo em vista que parte da pensão alimentícia seria voltada ao pagamento do imposto de renda. Ou seja, cobrar esse imposto de renda sobre alimentos por parte do alimentado desconsidera que o alimentado não vai perceber esse valor correto estipulado, porque os valores percebidos em caráter bruto e líquido não seriam o mesmo no final do exercício. Então, para quem tem acompanhado, foi proferida a decisão do STF em relação a essa ADI em sessão virtual do Tribunal Pleno no dia 6 de junho, agora de 2022, julgando procedente a interpretação conforme a Constituição dos artigos trazidos, que eu já mencionei, e assim passou a afastar a incidência do imposto de renda sobre valores que decorrem do direito de família percebidos pelos alimentados a título de pensão alimentícia ou alimentos. Então, essa decisão ela expressou claramente a finalidade do direito tributário de incentivar determinada realização de ação pelos indivíduos. E segue sendo possível, então, deduzir por parte dos alimentantes e agora o alimentado também está isento de pagar o valor de alimentos ou pensão alimentícia no imposto de renda. Com tudo isso, então, o consequencialismo que eu tenho estudado se refere ao seu potencial uso no processo decisório, de modo que, com base em argumentos prognósticos, o magistrado possa tomar a melhor decisão para além do caso concreto. É preciso refletir, então, para frente as consequências de uma tomada de decisão em comparação à outra, tendo como referência que a ética de cada ação ou decisão depende do valor também de suas consequências, e não só do âmbito jurídico, mas também por questões sociais e culturais a serem analisados a cada caso. Então, a decisão que vier a valorar as consequências e suas alternativas como fator determinante, seja explícita ou implicitamente, né, para proceder à escolha da adequação jurídica de determinada decisão, será enfrentada como consequencialista. Parte-se, então, da compreensão de que o consequencialismo é modelo de interpretação a ser aplicado como fio condutor da atividade jurisdicional, que, claro, ainda precisa de adequação, ainda precisa de melhor compreensão e de balizas de aplicação também. Mas é um tema que precisa ser tratado com uma visão um pouco mais positiva, portanto, um modelo do que deveria ser, do que só carregar essa visão negativa que ele tem tido, né, quando se fala do termo consequencialismo. Então, muito obrigada mais uma vez por me ouvirem. Essa era a minha contribuição para o evento de hoje. Professor Caliendo, eu retorno a palavra e eu agradeço de novo essa oportunidade de estar aqui participando do evento. Muito obrigada.